time do Próspera não consegue reagir no campeonato e perde a terceira seguida. E você vai ver também. A Anvisa autoriza o uso de autotestes de Covid no Brasil. As novas regras do Vale Refeição e Alimentação do Programa de Alimentação do Trabalhador já estão valendo. O brasileiro pediu recorde de empréstimos nos bancos no ano passado. Dúvidas sobre os direitos e deveres do consumidor. Esse é o assunto do Sala de Entrevistas desta semana. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, hoje segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Nesse momento não chove aqui na nossa região. A Anvisa autorizou o uso do autoteste de Covid-19 no Brasil. A decisão foi tomada após análise e informações complementares enviadas pelo Ministério da Saúde. A Anvisa decidiu aprovar o uso de autotestes para a detecção da Covid-19 no Brasil. A autorização vai liberar a comercialização dos exames em farmácias e estabelecimentos de saúde. Os testes, que podem ser feitos em casa, permitem realizar acompanhamento das condições da doença, como no caso de medição de glicose no sangue para pacientes com diabetes ou testes de gravidez. Mas, segundo a Anvisa, os exames não são conclusivos para o diagnóstico. No caso do coronavírus, o paciente que possui o kit realiza a coleta através da secreção do nariz ou da boca com um cotonete. Na sequência, a haste é introduzida em um processo químico e colocada para testagem. O resultado fica disponível em cerca de meia hora, indicando tanto o resultado positivo quanto negativo para a presença do vírus. O autoteste, já autorizado em países como os Estados Unidos, Reino Unido, Portugal e Itália, tem sido apontado como uma estratégia fundamental para o enfrentamento da doença. Especialistas defendem que, a partir do diagnóstico, é possível o tratamento, o distanciamento e o rastreamento de outras pessoas que podem ter sido expostas à infecção. O Ministério da Saúde afirmou que a aprovação é uma estratégia complementar ao Plano Nacional de Expansão da Testagem. As novas regras dos vales refeições e alimentação do Programa de Alimentação do Trabalhador já estão valendo e agora as empresas têm 18 meses para se adaptarem. Quando caem os créditos do Vale Refeição, é aquela alegria. O bolso do trabalhador agradece e o estômago também. Só que na hora de pagar, nem sempre é possível usar o ticket. Neste aplicativo de restaurantes, por exemplo, muitas vezes a informação na hora de efetuar o pagamento é esta: Vale Refeição, não aceito nesta loja. Pelo aplicativo e também em lojas físicas, isso acontece muitas vezes e aí a pessoa é obrigada a trocar a forma de pagamento ou então o lugar onde comprar. Só que agora, essa situação começa a mudar, porque já está valendo o decreto do governo federal que estabelece que os vales refeição e alimentação devem ser aceitos em qualquer estabelecimento que receba esse tipo de pagamento, independentemente da bandeira do cartão. Uma mudança que pode facilitar a vida de quem paga e também de quem recebe. As mudanças foram publicadas pelo governo federal em novembro do ano passado, como parte do decreto número 10.854, com o intuito de expandir o mercado das empresas de vale refeição e alimentação. O objetivo foi introduzir maior concorrência nesse mercado, permitir que novas empresas entrem nesse mercado e ofereçam novos serviços e, principalmente, recolocar o trabalhador no centro do Programa de Alimentação do Trabalhador. O Programa de Alimentação do Trabalhador tem mais de 45 anos de história. E hoje as refeições dos empregados movimentam cerca de 90 bilhões de reais por ano, que muitas vezes ficam concentrados em empresas de médio e grande porte que aceitam determinadas bandeiras. Mas agora, os trabalhadores terão liberdade de comprar onde quiserem, com o cartão que tiverem, nos lugares mais
próximos, nos mais baratos, não importa onde. Só que as empresas têm até maio de 2023 para se adequarem às novas regras impostas pelo decreto, que inclui outra novidade. Também passa a ser permitida a portabilidade de créditos acumulados do cartão de uma bandeira para outro, sem custo algum. É mais uma vantagem para o trabalhador. E o brasileiro pediu recorde de empréstimos no banco no ano passado. Tanto empresas como pessoas físicas, metade das famílias brasileiras encerrou o ano passado com uma dívida dessas para pagar. Os números apresentados pelo Banco Central mostraram que muita gente tem deixado de quitar determinadas contas por causa do momento econômico ruim que o país atravessa, com índice de desemprego ainda alto e salários em baixa, o que diminui o espaço para ajustar o orçamento. Mais de 50% dos brasileiros tinham algum tipo de dívida para acertar no final de dezembro. As empresas entraram na fila dos empréstimos e, com isso, o volume aumentou 16,5%. Atualmente, a conta total para pagar nos bancos é de quase 4 trilhões e 700 bilhões de reais. E quem precisou de empréstimo teve que pagar elevadas taxas de juros. Para se ter uma ideia, em dezembro, a média dos juros cobrados no rotativo do cartão de crédito atingiu quase 350%, o mais elevado desde agosto de 2017. Quem utilizou o saldo do cheque especial também se deu mal, pois a tarifa fechou 2021 em 127% e a taxa do crédito pessoal não consignado também aumentou, atingindo 85% em dezembro. O encarecimento dos empréstimos apenas reflete a política adotada pelo Banco Central, que, para tentar segurar a inflação, aumentou gradativamente os juros. Em janeiro do ano passado, a taxa Selic estava em 2%. No final do ano, foi fixada em 9,25% e na primeira reunião marcada para a semana que vem, deverá subir um pouco mais. A seguir, índice revela queda no desemprego no país. No Diário Oficial da União já está publicado o decreto que regulamenta e estabelece critérios de transferência automática de recursos de unidades federativas, com o objetivo de garantir o acesso à internet com fins educacionais a alunos, professores da educação básica. O decreto detalha como serão feitas as transferências por meio da plataforma Mais Brasil, sistema que integra as bases de gestão de transferências de recursos da União. A transferência feita em parcela única de 3,5 bilhões de reais aos estados e ao Distrito Federal é um apoio financeiro dado em razão da calamidade pública decorrente da pandemia para colaborar com os municípios e proporcionar a universalização do ensino. O texto legal apresenta diretrizes para a aplicação desses recursos e descreve como serão as transferências e os prazos. Caso os recursos e os rendimentos obtidos a partir de sua aplicação não sejam utilizados, os saldos remanescentes deverão ser restituídos à conta única do Tesouro Nacional por meio da emissão e do pagamento de guia de recolhimento da União. E termina hoje o prazo para microempreendedores individuais, os MEIs, e micro e pequenas empresas solicitarem a inclusão do Simples Nacional, o regime de tributação voltado para os negócios de pequeno porte. A Receita Federal alerta que, apesar de o prazo de regularização de pendências ao Simples Nacional ter sido prorrogado até o dia 31 de março deste ano, as empresas devem formalizar a solicitação de adesão até essa segunda-feira. Segundo o Fisco, não vai haver prorrogação do prazo de adesão, já que faz parte de dispositivo previsto em lei. Assim, a empresa interessada deve fazer a opção dentro do prazo e buscar regularizar as suas pendências o quanto antes, para que possa usufruir dos benefícios do regime.
Para a regularização de pendências com fisco, não é necessário que o contribuinte se dirija a uma unidade da Receita Federal. Basta acessar este link do site da Receita Federal. Já para a regularização de pendências com os estados, Distrito Federal e municípios, o contribuinte deve se dirigir à administração tributária responsável. Essa é a segunda medida tomada pelo governo para compensar o veto à lei, que criaria um programa especial de renegociação para os contribuintes do Simples. No dia 11, a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional criou 2 programas para renegociar débitos do Simples, inscritos na dívida ativa, quando o contribuinte é negativado e passa a ser cobrado na Justiça. O desemprego caiu em novembro, mas ainda atinge mais de 12 milhões de brasileiros. É a menor taxa deste trimestre, que é encerrado agora, em janeiro. De acordo com a Agência Brasil, a queda em relação ao trimestre anterior foi de 1,6 ponto percentual e o número de pessoas sem ocupação é de 12 milhões e 400 mil. Na comparação com o mesmo período do ano anterior, a queda foi de 14,5%, 2 milhões e 100 mil a menos em busca de trabalho. O índice de desemprego é o mais baixo registrado pelo IBGE desde janeiro de 2020, antes da pandemia, que deixou mais de 620 mil mortos no país. Mas a melhora é afetada pelo rendimento dos salários dos trabalhadores, que reduziu 4,5% contra o trimestre anterior e fechou no pior nível da série histórica, iniciada em 2012. Pelo menos 38 milhões e 600 mil pessoas trabalham na informalidade, equivalente a 40,06% da força de trabalho. O Ministério da Economia anunciou que vai zerar o IOF, o Imposto sobre Operações Financeiras, em transações com moeda estrangeira até 2029. A medida, segundo a pasta, é um passo decisivo para acelerar o ingresso do Brasil na OCDE. De acordo com a pasta, a redução será gradual e deve começar já em 2022. Inicialmente com operações de entrada e saída de recursos estrangeiros de curto prazo de até 180 dias. As mudanças serão feitas por meio de decreto presidencial. A redução do IOF é uma das obrigações a serem cumpridas pelo Brasil para a adesão aos códigos de liberalização de movimentação de capitais e de operações invisíveis, instrumentos obrigatórios do processo de adesão à OCDE. Em nota, o Ministério disse que o corte do imposto vai contemplar 4 faixas de incidência do IOF cambial, com reduções graduais para cada faixa. O primeiro grupo envolverá as operações de curto prazo. O segundo abrangerá transações com cartões de crédito ou débito, cheques de viagem e cartões pré-pagos internacionais. O terceiro grupo, por sua vez, englobará operações de câmbio para a aquisição de moeda estrangeira à vista no Brasil, para a transferência de recursos ao exterior. O quarto grupo, por fim, envolverá as demais operações de câmbio. A pasta ressaltou que, no caso de crises futuras, as regras da OCDE permitem a adoção de medidas prudenciais, desde que não sejam discriminatórias ou com alíquotas excessivas. Segundo o Ministério, a mudança vai melhorar o cenário para todas as transações internacionais. Vamos agora conferir como fica o tempo na nossa região essa semana. Terça-feira, o dia amanhece com 18 graus, as temperaturas chegam na casa dos 30 graus. Sol e aumento de nuvens no período da manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Quarta-feira, o dia amanhece com 18 graus, chegando também à casa dos 30. O sol permanece, mas também as nuvens chegam ao longo do dia. Pancadas de chuva à tarde e à noite. Quinta-feira, o dia amanhece com 19 graus. As temperaturas chegam na casa dos 31, mas há possibilidade de pancadas de chuva a qualquer momento. Sexta-feira, o dia amanhece também com 19 graus, chegando à casa dos 32. Sol e aumento de nuvens no período da manhã e pancadas de chuva a qualquer momento. A seguir, Próspera perde mais uma e vai se complicando no Catarinense.
terceira rodada do Campeonato Catarinense, o Próspera perdeu novamente, está se complicando cada vez mais na competição. E mais uma vez o time da Raça não pontuou na elite do estadual. O Próspera foi a Itajaí e perdeu para o Marcílio Dias pelo placar de 3-0. Com o resultado, o time da Raça segue na lanterna da competição estadual, ainda sem somar pontos. Já o Marinheiro está na quarta colocação com 5 pontos. Os gols saíram ainda no primeiro tempo de jogo. Vitor Guilherme recebeu em profundidade pela direita, entrou na área e cruzou rasteiro. A bola passou por toda a zaga e encontrou Douglas Parque livre. O camisa 10 só teve o trabalho de empurrar a bola para dentro do gol, 1-0. A pressão da arquibancada refletiu a favor do Marinheiro. Moisés, aos 37 minutos, ampliou o placar, 2-0. O Marinheiro voltou a balançar as redes do Próspera. 2 minutos depois de voleio, o Vitor Guilherme tentou, mas no rebote, Keilson chutou forte e marcou mais um gol para os donos da casa, encerrando o placar ainda na primeira etapa, 3-0. O próximo compromisso da equipe de Criciúma será quarta-feira, no estádio Aníbal Costa, em Tubarão, às 4 da tarde, contra a Chapecoense. Já o Hercílio Luz recebeu o Brusque na tarde deste domingo no estádio Aníbal Costa, em Tubarão, com os gols de Vitinho, Tito e Luan. O Leão do Sul bateu o time do Vale do Itajaí pelo placar de 3-2 e segue invicto no Catarinense. O próximo jogo do Hercílio será quinta-feira contra o Joinville, no norte do estado. Uns ganham, outros não, tá difícil para o sul do estado, no Catarinense. Dúvidas, direitos e deveres no Sala de Entrevistas dessa semana. Vamos abordar o tema consumidor com uma especialista no assunto. A todo momento nós somos consumidores. Quando ligamos a luz, usamos a água, a internet e tantas outras maneiras do dia a dia de estarmos consumindo algo. E com isso temos nossos deveres, mas também temos direitos dentro do Código de Defesa do Consumidor. E é sobre essa relação entre consumidores e prestadores de serviços e vendedores que vamos conversar no Sala de Entrevistas. As pessoas são consumidoras a todo momento e todos são consumidores. Mesmo quando a gente fala daquela criança, daquele adolescente, mesmo não sendo um consumidor ativo, que é aquele que pode pagar pelos seus produtos ou serviços, eles influenciam dentro de casa, influenciam as compras do orçamento doméstico. Então, sim, todos somos consumidores. Mas também tem aquela máxima, né? Geralmente o brasileiro, ele vai se dar conta ou vai tentar entender um pouco mais sobre os seus direitos e seus deveres enquanto consumidor quando ele realmente tem algum problema em algum serviço e em algum produto. E é por isso justamente que a maioria das pessoas, a maioria dos consumidores desconhecem os seus direitos, porque eles esperam que aconteça algo de ruim, algum conflito em alguma relação de consumo para ir buscar qual é o seu direito, qual é o seu dever, enfim. Bom, a gente sabe, né, que o Código de Defesa do Consumidor ele deve estar exposto, né, em todos os estabelecimentos comerciais. Mas as pessoas elas não têm como a Constituição, como outros livros, vamos dizer assim, como outras determinações que a gente deve seguir, elas não têm o hábito de consultar um Código de Defesa do Consumidor. Elas não têm o hábito de entender quais são os seus direitos, né, Carol? Exatamente. É a mesma coisa com qualquer outra legislação. As pessoas, elas muitas vezes não vão ter um conhecimento para conseguir entender de que maneira se aplica aquele dispositivo no conflito que ela está sofrendo. E por isso que é importante, Michele, e fiquei muito feliz quando vocês sugeriram a pauta para esse programa para falar sobre esse assunto, porque a gente, quando leva a informação para as pessoas, para os cidadãos, para os telespectadores que nos assistem, a gente está fazendo também um trabalho social de informar sobre quais são esses direitos para que essas pessoas não precisem aí passar por algum problema ou ter que ficar em dúvida sobre será que isso que eu li é realmente isso que eu acho que é para esse meu conflito? Então, realmente, isso é um problema grave porque as pessoas
não necessariamente vão conseguir entender de que maneira se aplica na prática aquele direito que ele de fato tem. E por isso é importante a informação e também, né, divulgar aí os órgãos de defesa do consumidor. Tu sabes que eu sou um entusiasta desse tema, claro, né, Michele? Já há muito tempo, porque a gente consegue aí levar de fato a informação para quem precisa, que é o consumidor final. Os grandes campeões de reclamação dos consumidores ainda correspondem a grandes marcas e aos serviços do cotidiano, principalmente a telefonia. A maioria das reclamações que são feitas nos PROCONs, Brasil afora, elas dizem respeito às grandes empresas. Sim. Às grandes operadoras de telefonia, às instituições financeiras, aos grandes varejistas. Uma porcentagem muito ínfima diz respeito ao comércio local, porque justamente quando o órgão está atuando na cidade, meio que vai levando também com que o comércio tenha práticas positivas frente aos consumidores. Se adequa, né? Exatamente. Então, por isso que esses grandes vilões, se é que a gente pode dizer assim, dentro das reclamações que aparecem aí nos órgãos de defesa do consumidor e que fazem parte do dia a dia das pessoas, são esses que eu acabei de citar. Até porque, né, Michele, pensa, hoje é muito difícil uma pessoa que não faça uso do serviço de telefonia, seja para a internet, nos próprios celulares, nos próprios computadores, ou um problema de TV a cabo, é algo que está no nosso cotidiano. Sim. Um problema de consumo de um produto ou de um serviço que é essencial, como água, energia, como a gente citou já no início da entrevista, e aí por aí afora, né? Além dos produtos que são consumidos diariamente. Então, sim, abrange tanto essa parte daqueles produtos que fazem parte do nosso cotidiano, quanto daqueles que já são quase que indissociáveis também do nosso dia a dia. Mais sobre esse bate-papo super cheio de informações você acompanha no nosso Sala de Entrevistas, nesta terça-feira, a partir das 3h30 da tarde. Eu, Caroline Calegari, especialista em direito do consumidor, estarei aqui no programa Sala de Entrevistas para falar com você, espectador da TV Primavera, que é também consumidor, sobre seus direitos e seus deveres. Te aguardo. O papo está bastante esclarecedor e você também depois pode acompanhar no nosso canal do YouTube. Vamos agora a um giro de informações pela nossa região. A Secretaria de Infraestrutura, Planejamento e Mobilidade Urbana de Criciúma iniciou as obras de macrodrenagem na rua Eugênio de Bona Castelã, entre os bairros Santa Catarina e Centro. Os trabalhos forçaram mudança no trânsito na região. Nesta segunda-feira, o serviço bloqueou parte da Eugênio de Bona Castelã e também uma das faixas em trecho da rua Araranguá, ao lado da Faculdade Senac. Assim que um trecho for finalizado, o outro será interrompido até o final da obra. Com o objetivo de ampliar o acesso aos serviços da atenção primária de saúde, o município de Cocal do Sul, através da Secretaria Municipal de Saúde, irá ampliar o horário da sala de vacinação da unidade do centro a partir deste dia 1º. Nas terças e quintas, a vacinação acontece até às 9 horas da noite, para facilitar a vida de quem precisa colocar as vacinas em dia. Serão ofertadas todas as vacinas que fazem parte do calendário básico definidos pelo Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde. A Secretaria Municipal de Educação abriu o edital de processo seletivo de estagiários para o ano letivo de 2022 na Rede Municipal de Ensino de Criciúma. O edital da seleção foi publicado na última quinta-feira no Diário Eletrônico do município e a seleção dos novos contratados será realizada nesta semana no Teatro Municipal Elias Angeloni de forma presencial. A escolha das vagas e das contratações será feita por ordem de chegada. Estão disponíveis 450 vagas, sendo elas para auxiliar de sala na educação infantil, monitores de turma para alunos da educação especial e central de alimentos. Os estagiários também poderão exercer funções na Secretaria Municipal de Educação, programa de jornada ampliada na escola, além de outros projetos desenvolvidos pela Secretaria Municipal de Educação. Amanhã também acontece a renovação de contrato dos estagiários que trabalharam no ano de 2021 também no Teatro Elias Angeloni.
governo municipal de Sara, através da Secretaria de Saúde, definiu o cronograma de vacinação do município para até o dia 4 de fevereiro. A aplicação para adultos segue no centro de vacinação localizado na Praça da Juventude Fernando Pacheco, entre 2 da tarde e 8 da noite. Haverá primeira dose para adolescentes, segunda dose da Pfizer, AstraZeneca e Coronavac, além da terceira dose acima dos 18 anos e reforço da Janssen. Já a vacinação de crianças será realizada em 8 unidades de saúde mediante agendamento. Presidente Vargas, Aurora, Vila Nova, Jaqueline, Boa Vista, Nossa Senhora de Fátima, Esplanada e Lire. Na próxima semana, a vacinação será de crianças de 5 a 11 anos, com ou sem comorbidades. As tarifas do Sistema Integrado de Transporte Coletivo Urbano de Criciúma sofreram reajuste de 14,10%. Os novos valores já começaram a ser cobrados neste último domingo. Em 2 categorias, o aumento do valor da passagem chegou a 55 centavos. A decisão foi tomada em conjunto entre o Governo Municipal e o Conselho Municipal de Transportes. A tarifa do transporte coletivo em Criciúma não era reajustada desde 2017. Para os estudantes, ficou em R$ 2,22, para os professores R$ 3,34, no Vale Transporte R$ 4,45 e no Criciúma Card Cidadão também R$ 4,45. E com essas informações, a gente encerra o Informe Região desta segunda-feira. Lembrando para você que você pode conferir essas e outras notícias no nosso Instagram, @TV Primavera, e também no Facebook e, claro, no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite de segunda. Até amanhã.